Milton Erickson viveu de 1901 a 1980, médico, psiquiatra e psicólogo, nascido no dia 5 de dezembro, na cidade de Auburn, Nevada, Estados Unidos. Até hoje é considerado uma das maiores autoridades mundiais em hipnose aplicada à psicoterapia e à medicina. Foi o criador da hipnose moderna, ética e científica e da psicoterapia breve e estratégica. Se Freud foi o gênio da análise e Jung o gênio da síntese, Erickson foi o gênio da aplicação do conhecimento desses dois autores à clínica psicoterápica. Segundo filho de 11 irmãos, Milton Erickson contraiu aos 18 anos poliomielite tetraplégica. A partir daí, se interessou por métodos e técnicas terapêuticas que buscassem a autossuperação humana. Graças a seu trabalho, a hipnoterapia foi incorporada como técnica psicoterápica a partir de 1956 nos Estados Unidos. E desde então, sua aplicação tem ajudado no alívio do sofrimento humano, substituindo a anestesia, controlando a dor, amenizando a ansiedade e suprimindo traumas que possivelmente jamais seriam resolvidos por outros meios. Erickson foi casado com a psicóloga Elizabeth Moore, com a qual teve 8 filhos. Em 1960, fundou a American Society of Clinical Hypnosis, onde ministrava cursos sobre o tema. Nessas aulas, ensinava a hipnose clássica, no entanto, já disseminava algumas de suas ideias inovadoras. A aceitação e identificação automática com as suas abordagens eram tantas que logo seus primeiros discípulos, médicos e psicólogos, o estimularam a divulgar ainda mais o seu trabalho. Com o incentivo, passou a publicar livros e artigos sobre seus próprios pensamentos a respeito da hipnoterapia. Com a ajuda de alguns discípulos, em seguida, a produção ultrapassaria 3 centenas de publicações entre 1950 e 1980. Hoje alcança quase 1 milhar, incluindo publicações dos discípulos de 4ª e 5ª geração. Em 1980, Milton Erickson faleceu, mas sua contribuição para a área da saúde fora premiada. Os mesmos alunos que incentivaram a publicar suas ideias fundaram, junto à família, a The Milton Erickson Foundation, em Phoenix, Arizona. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que hoje conta com mais de 120 filiais ao redor do mundo, ensinando e divulgando as abordagens ericksonianas para as áreas de saúde e educação. Os trabalhos de Erickson formam a base de muitos dos princípios e técnicas do programa Neurolinguística. A estratégia mais fundamental e importante empregada por Erickson era o processo de compassar e conduzir. Erickson era um mestre em encontrar seus clientes em seus próprios modelos empobrecidos do mundo, compassando seu modo de pensar e então elegantemente os conduzir para uma maneira mais útil para organizar as suas experiências. A Associação Americana de Psicologia define hipnose da seguinte maneira: a hipnose é um procedimento durante o qual um profissional de saúde, o pesquisador, sugere a um cliente, paciente ou sujeito que vivencie mudanças, sensações, percepções, pensamentos ou comportamentos. O contexto hipnótico geralmente é estabelecido pelo procedimento de indução. Embora haja muitas induções hipnóticas diferentes, a maioria inclui sugestões de relaxamento, calma e bem-estar, instruções para imaginar ou pensar sobre experiências agradáveis. Também são comuns em clínicas nas induções hipnóticas. A hipnose ericksoniana é sem dúvida a comunicação mais efetiva com a mente inconsciente. Milton Erickson deixou como legado a reinvenção da hipnose, ensinando estratégias efetivas da transformação da percepção humana através da forma de levar informações à mente inconsciente, proporcionando aprendizados profundos, transformando crenças limitantes, liberando o potencial dos recursos internos. A hipnoterapia é um processo em que ajudam as pessoas a utilizarem suas próprias associações, memórias e potencial de vida para alcançar seus próprios objetivos terapêuticos. Este treinamento prático da hipnoterapia congrega a essência da hipnose ericksoniana com algumas técnicas da hipnose clássica. Toda pessoa é única e cria sua própria metáfora.
O hipnotizador se alia a essa metáfora, se movimenta com ela e a guia. Por exemplo, para um paciente que tem resistência ou receio de falar sobre a família ou parentes, Erickson gostava de usar a metáfora de uma árvore, com galhos e frutos. O paciente pode escrever sua família ou sua visão sobre família, sem especificar nomes e outros detalhes padrões. O problema está dentro e não fora. Considerar qual é a causa externa e é irrelevante. Assumir essa responsabilidade é o primeiro passo no processo da cura. Um grau de mudança cria mudança em todos os sistemas relacionados à pessoa. Um grau de mudança é sempre possível. Lembre-se, você pode trabalhar no sistema sem responder ao problema específico. Todo problema tem uma solução e é possível trabalhar com qualquer coisa. A mente consciente do indivíduo reúne as peças do quebra-cabeça, então ele vem e relata a você. O inconsciente responde a aberturas, oportunidades, metáforas, símbolos e contradições. As sugestões hipnóticas servem para apoiar o indivíduo de forma a permitir que ele passe de uma percepção a uma perspectiva mais ampla. A hipnose aprofunda seu discernimento sobre a forma pela qual os indivíduos geram suas experiências, inclusive as sintomáticas, permitindo-lhe tornar sua comunicação mais eficaz, centrada e estratégica. A capacitar uma pessoa a agir automaticamente é um dos aspectos mais importantes na facilitação do seu crescimento. O enfoque de Erickson centra-se na autonomia pessoal. As recentes contribuições da psicologia positiva indicam claramente que quando você aproveita os pontos fortes da pessoa, de forma que vai muito além do que as próprias imaginam, aquilo que você comunica é exponencialmente mais eficaz do que quando aponta ou explora os pontos fracos dela. As pessoas aprendem melhor por meio da experiência. A hipnose é um aprendizado vivencial, suave, centrado, de apoio. Cada sugestão é simplesmente um convite a uma experiência. As pesquisas recentes indicam que as sugestões hipnóticas aumentam a capacidade de uma pessoa fazer mudanças positivas em sua vida pessoal e profissional. Aprender a hipnose aumenta sua capacidade de aproveitar seu inconsciente e desenvolver um diálogo mais profundo com a sua própria sabedoria interior. E é por isso que a hipnose ericksoniana é uma ferramenta mais eficaz para as mudanças comportamentais, pois falamos diretamente à mente inconsciente. As metáforas e contos são ferramentas importantes na educação. A humanidade, em sua fase oral, utilizava os contos, os adágios, as parábolas, as metáforas para ensinar às gerações mais jovens a história de sua própria gente, dos antepassados míticos e heróicos. O moderno conceito de metáfora, baseado na obra de Milton Erickson, adotada pela PNL, inclui simples parábolas, alegorias ou figuras de linguagem que implicam uma comparação. Mas as histórias, fábulas e parábolas constituem suas formas mais evoluídas. As metáforas comunicam indiretamente e é um processo de linguagem que consiste em fazer uma substituição analógica. Metáforas simples fazem simples comparações, como meter a mão em cumbuca, feito como diabo, fazer as tripas coração. Metáforas complexas são históricas, como diversos níveis de significado. Uma metáfora contada de maneira clara e simples distrai a mente consciente e ativa a procura inconsciente de significados e recursos. Quer dizer que revelam elementos ocultos que apenas o inconsciente pode perceber e utilizar. As metáforas podem adotar várias formas, dependendo do efeito que se deseja, do conteúdo que se quer vincular, do tempo disponível, do interlocutor ou de um grupo de ouvintes. Há alguns tipos de metáforas que interessam na educação. Por exemplo, como as imagens, são rápidas e simples, ilustram bem o oral e o escrito.
As comparações também são imagens, contém, no entanto, um elemento comparativo. Exemplo, como fumar como uma chaminé, beber como um gambá. Os provérbios são máximas ou sentenças de caráter prático e popular, comum a todo um grupo social, expressa em forma sucinta e geralmente rica em imagens. As anedotas e citações são relatos sucintos de fatos curiosos vividos por outros e citados entre aspas, pelo autor do discurso ou do texto. Os mitos e os contos, histórias imaginárias geralmente de origem popular, que colocam em cena heróis que encaram forças da natureza ou aspectos da condição humana durante incidentes que não teriam acontecido, mas que fazem parte do inconsciente coletivo. O mito do paraíso perdido, as mitologias gregos-românicas e os contos de fadas são exemplos disso.